Olá e sejam bem-vindos! Já pensaram se toda a informação de uma empresa, todos aqueles relatórios, e-mails, atas de reunião, pudesse de repente ganhar vida e se transformar num especialista? Um que estivesse sempre pronto a responder a qualquer pergunta? Pois é, hoje vamos mergulhar numa nova abordagem de inteligência artificial, a chamada IA fundamentada, que torna exatamente isso possível. E vamos ver como o Notebook LM da Google põe tudo isso em prática. Para a maioria das empresas, o problema é exatamente este. O conhecimento mais valioso está ali, soterrado em relatórios, e-mails, apresentações. É quase impossível de aceder de forma rápida. O resultado? Uma sobrecarga constante de informação, onde encontrar a resposta certa parece uma caça ao tesouro diária. E é aqui que a gente se depara com um desafio duplo. Por um lado, as empresas estão literalmente a afogar-se em dados. E por outro, as primeiras versões de IA generativa, aquelas treinadas na internet inteira, trouxeram imprecisões, as famosas alucinações e sérios riscos de segurança. Isso deixou muitos gestores, com toda a razão, bastante cautelosos. E na prática, essas dores aparecem de formas muito claras, não é? Gestores que perdem horas a procurar um dado específico para uma reunião importante. Advogados que ficam preocupados com a confidencialidade ao usar uma ferramenta de IA genérica. E talvez o mais grave de tudo, quando um funcionário experiente sai, uma parte valiosa da memória da empresa vai-se embora com ele. É um ciclo vicioso de ineficiência e risco. Mas é aqui que entra uma mudança de paradigma, uma verdadeira revolução. A IA fundamentada, ou Grounded AI, funciona como um sistema de circuito fechado. Ou seja, em vez de vaguear por toda a internet, a sua inteligência é limitada e focada exclusivamente nas fontes que nós lhe fornecemos. É uma solução direta e elegante para os problemas de precisão e de privacidade. A diferença é, francamente, brutal. A IA convencional é como perguntar algo a um estranho no meio de uma multidão. A resposta pode até ser útil, mas não fazemos ideia de onde veio. Já a IA fundamentada é como consultar o arquivista da nossa própria biblioteca. A resposta é precisa, contextualizada e vem sempre com uma citação, um link direto para o documento original. É incrível porque aqui o poder vem da limitação. E a tecnologia que faz esta magia acontecer chama-se RAG. De forma bem simples, a IA não aprende os seus dados para sempre. Pelo contrário, para cada pergunta que se faz, ela realiza uma consulta rápida e privada aos documentos, encontra a informação relevante e usa-a para construir a resposta. O mais importante, o conhecimento da empresa, o seu ativo mais valioso, nunca sai de casa. Fica sempre seguro e sob o nosso controle. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver como é que isto se materializa. O Notebook LM da Google é hoje o melhor exemplo disto em ação. Pensem nele não como um simples chatbot, mas como um assistente de pesquisa virtual, um gênio pessoal para a empresa que conhece os seus documentos melhor do que ninguém. A sua versatilidade é, sem dúvida, um dos maiores trunfos. Imaginem só, um gestor pode carregar o vídeo de um webinar de um concorrente, a transcrição de uma reunião interna e um relatório financeiro, e depois pode simplesmente perguntar ao sistema: identifica as contradições ou oportunidades cruzando estas três fontes? Esta capacidade de trabalhar com múltiplos formatos transforma o que antes eram silos de informação numa base de conhecimento totalmente unificada. E o interessante é que quando se tem uma base de conhecimento assim, unificada, o impacto não fica restrito a um departamento. Não, ele espalha-se por toda a organização. Vamos ver alguns exemplos bem concretos. Pegamos nos recursos humanos. O processo de integração de novos funcionários pode ser completamente transformado. Em vez daquele processo passivo de ler uma pilha de documentos, cria-se um playbook digital interativo. Um novo colaborador pode perguntar, por exemplo, qual é a política de despesas para viagens internacionais? E ter uma resposta instantânea, com a citação do documento oficial, sem precisar de interromper ninguém. Isto acelera a produtividade de uma forma brutal. Para as equipas de vendas, isto é um verdadeiro multiplicador de força. Imaginem um vendedor a caminho de uma reunião. Ele pode simplesmente pedir ao sistema: resume as minhas últimas 3 interações com o cliente X e os pontos-chave da última proposta que enviamos. O vendedor entra na reunião com todo o contexto, na ponta da língua, preparado para qualquer objeção, posicionando-se não como um vendedor, mas como um consultor especialista. E nos departamentos jurídico e financeiro, onde a velocidade e a precisão são tudo, pensem no jurídico. Um gestor pode carregar dezenas de contratos e pedir: extrai todas as cláusulas de rescisão, uma tarefa que levaria horas a um humano. Da mesma forma, no financeiro, pode-se analisar meses de extratos para responder a perguntas como:
quais fornecedores tiveram as maiores variações de preço. Isto poupa um tempo imenso e reduz a dependência de consultoria externa para tarefas de rotina. Mas atenção, a inovação não para na extração de texto. A verdadeira magia acontece quando esta tecnologia transforma documentos estáticos em conteúdos dinâmicos, interativos, abordando de frente problemas como a fadiga de ecrã e a necessidade que todos temos de consumir informação em movimento. Pensem só no potencial disto. Em vez de ler um manual técnico de 50 páginas, um técnico de campo pode ouvir um resumo em áudio a caminho do cliente. Em vez de enviar um e-mail gigante sobre uma nova política interna, um gestor pode gerar um podcast de 5 minutos a explicar a mudança. Isto não só se adapta a diferentes estilos de aprendizagem, como transforma o conhecimento, que antes era estático e muitas vezes ignorado, em algo vivo, pulsante e acessível. Ok, a tecnologia é incrível. Nós já vimos, mas a implementação correta é absolutamente fundamental. Então vamos passar do ok para o como, com algumas dicas práticas para implementar esta ferramenta de forma segura e eficaz numa organização. A primeira grande decisão é esta: usar uma conta pessoal ou ir para uma versão empresarial integrada no Google Workspace. Para uma empresa, a resposta é quase sempre a versão empresarial. Porquê? Porque a propriedade dos dados é da organização, não do indivíduo. Oferece controles de segurança muito mais robustos e permite ter cadernos de equipa partilhados. Assim, garante-se que toda a gente está a trabalhar a partir da mesma fonte da verdade. E claro, a organização é tudo para que isto funcione a longo prazo. É fundamental criar cadernos separados por projeto ou departamento para evitar confusão, usar etiquetas ajuda a manter tudo em ordem e, talvez o mais importante, é preciso criar o hábito de limpar e arquivar regularmente a informação que já está obsoleta. O objetivo é simples: garantir que a IA está sempre a trabalhar com a versão mais atual e relevante do conhecimento da empresa. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Porque isto não é só sobre uma nova ferramenta, é uma mudança fundamental na forma como interagimos com a informação e, por consequência, na forma como vamos trabalhar no futuro. Esta citação resume tudo na perfeição. Durante anos, as empresas acumularam arquivos digitais gigantescos, um conhecimento passivo, silencioso. A promessa aqui é dar uma voz a esse arquivo, transformá-lo num parceiro ativo, com quem se pode conversar, que pode responder a perguntas, identificar padrões e oferecer insights estratégicos em tempo real. Então, o ponto central, e isto é muito importante, não é substituir o pensamento humano, é aumentá-lo, é libertar os profissionais das tarefas de baixo valor, como procurar e resumir informação, para que se possam focar no que realmente importa, a análise de alto nível, a estratégia, a criatividade. Estamos a entrar de facto na era do trabalhador de conhecimento aumentado, onde a tecnologia atua como um verdadeiro parceiro intelectual. E fica aqui uma pergunta final para refletirmos. Pensem em todos os projetos, todas as decisões, todos os relatórios da história da vossa empresa. Agora imaginem se pudessem ter uma conversa com todo esse conhecimento acumulado. Que perguntas fariam? Que oportunidades iriam descobrir? O potencial para desbloquear o valor que já existe escondido nos vossos dados é, sem dúvida, transformador.